Gente, eu gostaria de compartilhar com você mais uma de nossas histórias, né, que as pessoas às vezes nos enviam. E uma história me chamou muita atenção de um mestre que estava discipulando um rapaz. E na peregrinação dos dois, ele passou por um local e viu uma tapera, uma casa paupérrima, uns meninos magrelos, sabe? Um homem sujo, um maltrapilho, uma pobreza, algo muito intenso, sabe? Desanimador, deprimente. E este mestre então começa a conversar com o chefe daquela família e perguntar por que uma miséria tão grande, por que as coisas fluíam daquela maneira. E ele disse: olha, moço, aqui a situação é muito difícil, a única coisa que nós temos é uma vaquinha e nós sobrevivemos dessa vaca, bebemos o leite dela, um pouco do leite fazemos queijo e um pouco negociamos, então não dá para ter mais nada além disso. A única coisa que temos é essa vaca. Então, depois daquela conversa, eles se despedem e ao ir embora, andar uns 500 metros, o mestre vê aquela vaca. Ele conseguiu ver e identificar aquela vaca daquele homem e ele diz a seu discípulo, né, vendo que próximo tinha um precipício, ele diz ao seu discípulo: empurra essa vaquinha. E o discípulo falou: que é isso, mestre? Ela é o único sustento que eles têm. Ele diz: vai lá, empurra a vaquinha, mata essa vaca. E ele confuso, aquele discípulo confuso, resolveu obedecer o mestre. E foi lá, empurrou a vaca, e assim que ele empurrou, o mestre disse: agora vamos correr. E fugiram os dois. E por muitos anos, por longos anos, esse rapaz amadureceu, mas cultivou a lembrança daquele episódio. E depois da morte de seu mestre, ele agora era o mestre, peregrinando por aquelas terras, anos depois, ele lembrou da história e resolveu ir ver de perto aquela situação, saber e reconhecer o mal que tinha feito. E quando ele chega, no lugar daquela tapera havia uma mansão. Garotos agora crescidos, bem formados, certo? Um homem bem aparentado. E ele lembrou-se que era o mesmo homem, não se tratava de outra família. E ele então começou a conversar com aquele homem. E o homem disse: olha, eu lembro de sua vinda aqui há tantos anos atrás, mas só que naquele dia algo aconteceu, algo muito desafiador para nós. Sabe, assim que vocês saíram, um acidente aconteceu. A nossa vaquinha escorregou e caiu no precipício. Foi uma coisa terrível, mas a morte de nossa vaca nos fez rever os nossos valores, e aí eu não tinha mais a vaca, tive que ir para a terra e cultivar a terra e arar, e as coisas foram dando certo, e nós fomos comprando mais terras, as coisas foram se ampliando, e hoje nós chegamos até aqui, certo? E ele disse: mas a sua vida mudou por causa da morte da vaca? Ele disse: certamente, se não fosse aquela vaca ter morrido, nós estávamos naquela vida até hoje. Talvez para a sua vida mudar, uma vaca tem que morrer, algo tem que morrer, algo que deixa você, mesmo que seja numa condição boa, mas que te deixe estagnado. E o bom pode afastar você do espetacular. Deus quer que você viva coisas grandes com Ele. Que Deus te abençoe. Mate aquilo que precisa hoje ser morto e viva com Deus uma grande história. Que Deus te abençoe. Graça e paz.